Oi, gente! Olha, lembra que eu prometi que eu ia trazer um vídeo aqui falando mais sobre histórias sobrenaturais, assim, que aconteceu comigo ou com pessoas que eu conheço. Bom, eu selecionei duas etapas, então esse primeiro vídeo eu vou falar sobre criaturas de lendas. Geralmente só são lendas, até que surgem relatos de aparições e visões dessas criaturas. Vocês podem estar pesquisando em vários sites ou até aqui mesmo no YouTube, você vai encontrar muita coisa sobre criaturas estranhas, entendeu? E criaturas de lendas. Bom, o primeiro que eu vou falar é sobre o lobisomem. Aí a pessoa fala, nossa, lobisomem não existe. Então, na minha concepção também não existia até quando a minha bisavó contou uma história e que o meu tio e meu pai confirmou. E tipo assim, o meu tio, gente, ele é muito ignorante nessa parte, dessas coisas. E ele nunca mente. E ele confirmou sim que era verdade. Então eu passei a acreditar. A minha avó, quer dizer, sempre contava histórias pra mim de coisas assim, desse tipo, sabe? De lendas e tal. E, então, eu vou começar com essa história. A minha bisavó, ela estava na casa dela, era à noite. Daí ela escutou os seus cachorros latindo, porque ela sempre teve cachorro no quintal. E ela estava com a porta aberta, tudo estava escuro no quintal até o portão, porque ela não tinha o costume de acender a luz de fora. O meu tio e o meu pai eram pequenos ainda, eu não lembro qual a idade exatamente, mas eles eram pequenos, tipo de 8 ou 7, 6 anos, uma coisa assim. O meu pai sempre foi o mais velho. No caso, quando eles começaram a latir, a minha avó tinha visto uma sombra alta, bem grandona, parecendo um cachorro andando, passando, né, na frente assim do portão, da onde ela estava na visão lá da sala dela, vendo pela porta aberta. Daí ela ficou meio assim, mas nem tchum. Com isso, o meu pai e o meu tio saiu lá, estava lá fora, tinha saído lá fora para ver. E aí eles entraram gritando pra dentro e meu tio, que é branco, ele ficou mais pálido ainda. Daí minha avó foi lá fora ver por que eles tinham gritado desse jeito. E a coisa grande, que parecia assim ser um lobisomem, que era um cachorrão com umas mãos assim, porque cachorro, a pata não tem dedo, né? Mas essa criatura, esse tal lobisomem, gente, era um cachorro, mas com dedos assim, de mão mesmo, e estava andando de quatro patas, bem grandão. Tipo, não é um cachorro Rottweiler, não é tamanho de cachorro grande, era bem grande mesmo. Ela falou assim que geralmente dava a altura de um homem. Daí passou correndo. E nisso que passou correndo, a minha avó foi até mais perto do portão para ver para onde que foi. Daí, quando ela olhou pro lado, no vizinho dela tinha uma árvore grande. Esse cachorro se escondeu atrás dessa árvore e ela via só a parte traseira. Daí ela viu, gente, a criatura se levantando e se transformando em um homem. Ficou uma forma de homem. Daí eu pensei, meu Deus, minha bisavó tinha muita coragem de ver essas coisas, porque eu nem ia sair lá fora, né? Meu pai e meu tio confirmaram essa história, então eu queria compartilhar essa história com vocês. A segunda, gente, é sobre a criatura do caipora. O meu pai, ele sempre, muito tempo depois, ele começou a morar em sítios, em lugares dessa forma, de matagal, estradas, esses negócios. E ele tinha costume de pescar à noite com amigos e parentes. Em uma pescaria, um dos caras tinha tomado muito, enchido o caneco e começou a falar muita merda, começou a bater nos matos, pegava o facão, cortava assim os galhos que estavam na frente, xingava, esses matos, não sei do que, não sei do que eu não posso falar, os palavrões lindos e belos. Daí, o que aconteceu? Eles começaram a escutar o tal assovio que o caipora faz, porque a lenda é que o caipora, ele é o cuidador da mata, né? Ele é uma entidade, uma criatura que cuida da mata e que quando ele tá por perto, ele começa a assoviar. E ele escutou esse assovio.
o meu pai. Daí, o meu pai, ele olhou assim pro lado e ele viu um tronco de uma árvore sem folhas. Era só um tronco pela metade e tinha poucos galhos. Daí, o assovio começou a ficar mais alto dali. E aí, meu pai meio que ficou escondido, observando. Quando ele disse que esse tronco começou a se mexer. Gente, ele viu o tronco se mexer. E observação, o meu pai não tinha bebido. Porque quando ele ia pra mata, ele não gostava de beber, porque ele gostava de estar bem são pra poder ver tudo o que estava acontecendo ao redor, porque meu pai tem muito medo dessas coisas. Meu pai é muito cagão, gente. Então, ele viu o tronco se mexer, daí ele falou, vamos sair daqui. Então, ele não viu a criatura, mas ele escutou o assovio da criatura e viu o tronco se mexer. E ele disse que foi sim um sinal da tal criatura, que é o caipora. O terceiro de criatura é a mula sem cabeça, também contada pela minha bisavó, que ela conhecia muito uma mulher, tinha muito contato com ela, foi vizinha dela. Minha bisavó ela sempre morou em muitas casas. Daí ela não gostava muito de sair à noite, ela sempre só saía de dia e ela era casada e tudo. E ela morava em lugares naquela época, não tinha assim, era poucas vizinhanças e não tinha estrada de chão, era só a terra e tal, assim, era meio de mata, essas coisas. Daí, teve uma vez que o marido, ele pegou e ia trabalhar à noite, ia caçar à noite, alguma coisa assim. Ele saiu à noite. Daí, quando ele voltou por volta das 3 da manhã, ele não encontrou a esposa na cama, no quarto. Daí ele achou estranho, né? Aí ele começou a procurar pela casa e quando chegou no banheiro, ele simplesmente viu um aquário grande, com a cabeça da sua esposa dentro. Daí ele pensou, alguém matou minha esposa e ainda por cima colocou a cabeça dela aqui, né? Aí ele ficou super apavorado, já pegou a espingarda e começou a querer caçar e ir atrás. E quando ele começou a adentrar as matas ali pela redondeza de onde ele morava, ele viu a mula pegando fogo pela cabeça. E ele era muito assim, chucro, aqueles homens de mato que não acreditam nessas coisas, sabe, gente? E depois desse dia ele ficou com muito medo. E ele correu de novo para casa. Só que aí ele pegou esse aquário com a cabeça da esposa e saiu para fora porque ele queria, depois quando ele comentou o relato com os vizinhos, ele queria ir lá mostrar para os vizinhos o que tinha acontecido, que alguém tinha matado a esposa dele e que ele queria achar o resto do corpo dela e achar quem que fez. Só que é o seguinte, quando ele saiu para fora, em poucos metros, essa mula apareceu atacando ele, então ele jogou o aquário no chão, se quebrou e ele correu para dentro da casa dele. Ele correu, era pouco espaço ali do que ele já tinha andado para fora, então ele correu de volta para casa. E ele trancou a porta, ele só escutava assim muito barulho lá fora e tudo, e até que silenciou. Chegou no outro dia, porque ele acabou dormindo, que tudo ficou tranquilo, ele pensou, vou lá fora, né, agora, porque acabou tudo. Gente, aí só tinha começado, né? Porque quando ele saiu lá fora, simplesmente ele viu a sua mulher deitada, só de camisola, com marcas de fogo na camisola, deitada, desmaiada. Aí ele começou a chamar ela, mas ele ainda ficava impressionado, porque ao mesmo tempo que ele chamava ela, tentando acordar ela, ele ficava pensando, mas eu tinha visto a cabeça dela e tal. E no pescoço dela tinha marcas, tinha umas marcas assim. Ele não soube dizer como que era, ele só relatou para minha bisavó essa história, que tinha visto umas marcas no pescoço, e ela acordou. E depois disso, ela assumiu que ela, a mulher dele, era uma mula sem cabeça. Tá bom, né? Depois disso, eles se mudaram, mas minha avó, ela contou essa história pra mim. E ela falou assim que era difícil
isso não ter sido verdade, porque essa mulher era difícil ser vista à noite. E principalmente o marido dela ser muito assim, rústico e não acreditar nessas coisas. E depois disso ele ficou muito apavorado. E também eles se mudaram de lá. E o último ocorrido de criatura foi com a minha avó, a filha da minha bisavó, quando ela era pequena. E eles também moravam em lugares assim, de sítio, essas coisas. E era uma época que não era assim, tipo, era água na torneira. Tinha que pegar água no poço, sabe? E aqueles poços que você vai, pega a água lá, com balde, né? Pra encher o balde, tá. E era, tipo assim, como se fosse um quintal, né? Não era tão perto da casa, mas era o quintal ali da casa. Daí minha bisavó pegou e falou, né, pra minha avó, falou assim, olha, vai lá pegar água pra depois ter água pra tomar banho e tal, né? E minha avó falou assim, não, agora não. Ela ficava querendo brincar com os meus tios, com a minha tia, e nada de querer pegar. E minha bisavó falando, ó, vai ficar tarde e você não vai. Isso, tipo, ainda era claro. Tudo bem, ela enrolou, ficou brincando. Daí, o que aconteceu? Quando era umas 6h30, 7 horas, já tinha abaixado o sol. E aí a minha bisavó pegou e falou pra minha avó, ó, vai agora e acabou, senão você vai ficar de castigo. Tudo bem. Ela foi pegar a água, né? Eu não sei se foi por causa da teimosia da minha avó, mas quando ela foi com o balde, ela encheu o balde e quando ela ia voltando, ela simplesmente viu um gnomo. Ela jura que era um gnomo ou um homem muito pequenininho, porque ela falou assim, por exemplo, aqui tá o chão. E ela falou assim que parecia um capotinha, porque era desse tamanho. Tipo, aqui o chão e a coisa era desse tamanho, no chão. Então, eu fiquei meio apavorada com isso, né? Tipo, nossa, é um gnomo, um duende, que porra é essa? Mas a minha avó também, ela fala que sempre teve medo e ela, tipo assim, ela nunca tinha visto aquilo, então ela ficou muito apavorada na hora. Ela tinha uns 9, 10 anos, eu não lembro, uma coisa assim. Mas ela jogou o balde de água no chão, saiu correndo pra dentro, gritando. E pra encerrar, ainda tem mais um relato que é o meu, de criatura estranha. Também quando eu era criança, tipo uns 10, 12 anos, e eu estudava de manhã e eu acordava bem assim cedo, que ainda estava escuro. E meu banheiro sempre foi do lado de fora, nessa época que eu pegava e morava nessa casa. Daí a minha avó me acordou e eu não queria acordar tão cedo. Tá, e depois de muita tentativa eu acordei e aí eu fui escovar os dentes. Quando eu saí lá fora, né, normal, tudo normal, beleza. Aí tinha a arinha, né, e da passagem pra porta, que era uma escada, eu tinha visão de duas saídas de dois corredores. Um pra esquerda, quer dizer, aí no vídeo você vê, uma pra direita e outra pra esquerda. E aí, beleza, e eu passei, fui pro banheiro, escovei meus dentes. Quando eu tava voltando, eu não sei porquê, mas eu olhei assim pro lado do corredor da direita. E o que eu vejo? Tipo, ali tem a parede, né? Era tipo outra parede que era o acesso do corredor. Então essa parede só ficava um espaço assim onde a gente ia entrar para ter acesso ao corredor. Da parede, assim, bem embaixo, perto do chão, eu vi um pé. Era um pé. Mas, tipo, esse pé não era qualquer pé. Era um pé verde. Totalmente verde. Cor de folha, de árvore. Tipo, verde. E não parecia um pé humano. Era grande demais. Não tinha dedos. Era um pé verde. Era como se tivesse com uma meia, não sei. Mas era horrível. Eu simplesmente entrei gritando nessa hora pra dentro de casa. Acordei todo mundo, meu tio, meu irmão. Gente, eu fiquei com muito medo esse dia. Bom, esses foram relatos de criaturas, mas eu vou fazer, como eu disse, em 2 etapas. Nas outras eu vou falar de coisas mais sobrenaturais mesmo, ok? Espero que vocês tenham gostado. Beijo pra vocês e não fiquem com medo, tá, gente? São histórias, assim,
Muitas eu não vi, foram contadas algumas, mas como assim, por famílias que eu sei que não mentiria, eu sei que deve ter sido verdade sim. E principalmente porque antigamente acontecia muita coisa assim estranha. Obrigada, tá? Por vocês assistirem meu vídeo. Dá o like.